Muito bom dia. Quero agradecer pelo convite ao meu amigo Nelson Manriche. Para mim, além de ser uma honra, é uma alegria mesmo, estar aqui com vocês, participando desse evento e propondo perguntas. Talvez a gente não tenha as respostas, mas é importante fazer as perguntas. Então, eu acho que eu não vou trazer nada de novo aqui para vocês. A minha tentativa é ordenar algumas ideias para a gente poder pensar junto aqui. Nós estamos vivendo tempos paradoxais, não é? E uma crise profunda no mundo e uma situação muito esquisita no Brasil. Uma crise que não é crise quando você olha para o emprego. Vamos pensar sobre isso e olhar para o direito do trabalho, o que se espera, que tipo de resposta, que tipo de caminho a gente poderia pensar em propor. Eu vou tentar cobrir esses 4 pontos. Eu vou falar um pouquinho de economia, de teoria econômica. Não vou chatear muito vocês, eu só en passant, mas eu acho importante colocar algumas coisas. Vou falar um pouquinho do debate, inclusive debate econômico, e da crise na Europa, né? As respostas que a Europa está procurando. E aí eu vou falar um pouquinho do Brasil e vamos pensar juntos sobre os caminhos do direito do trabalho, se não for muito atrevimento da minha parte. Então, primeiro item, crises econômicas, teoria econômica e direito do trabalho. Quando o economista fala em crise, o que ele está querendo dizer? Que os mercados de bens e de produtos estão sofrendo uma retração na demanda. As pessoas estão comprando menos, as empresas estão comprando menos, estão investindo menos. Então, a consequência disso é uma redução na demanda de trabalho. Se as empresas vendem menos, elas vão precisar comprar menos insumo, menos energia, menos matéria-prima e vão precisar comprar menos trabalho. Trabalho é um insumo também. Claro que é um insumo muito particular, muito especial. Mas do ponto de vista do funcionamento do mercado, da mesma forma que os insumos são afetados pela crise, o trabalho é afetado pela crise. Então as empresas tentam se ajustar. Elas compram menos energia, compram menos matéria-prima e elas tentam comprar menos trabalho, né? Isso é inevitável. Como é que elas se ajustam? Ou na quantidade, e aí elas vão contratar menos. Contratar menos significa ter menos trabalhadores ou ter menos tempo contratado. Esse é um... Também, João Bortella. Esse é um outro tipo de ajuste. É um ajuste na quantidade, mas na quantidade de horas, né? E uma outra forma de ajuste é uma queda no salário também. Se a demanda por qualquer produto, por qualquer mercadoria, por qualquer serviço cai, o preço também cai. E o inverso também é verdade. Então essas coisas acontecem em todos os mercados e acontecem no mercado de trabalho, né? Então esse é o esquema. Cai a demanda no mercado de bens, cai a demanda no trabalho, e esses são os ajustes que se observam. E aí, então, é o conflito entre as forças de mercado e o direito do trabalho. O direito do trabalho tenta fazer esse ajuste se tornar o mínimo possível. E, às vezes, esse esforço da normatização acaba atrapalhando a superação da própria crise, né? Claro que nós não estamos falando de queda de demanda de energia, nós estamos falando de queda de demanda de serviços de pessoas. Portanto, nós estamos falando de pessoas. A gente não pode deixar de ter em mente que
esse mercado, que é o mercado de trabalho, que também é um mercado como os outros, mas ele é constituído num dos lados por pessoas. E esse é a base de todo esse conflito entre o que acontece no mercado e os desejos e as normatizações do lado do direito do trabalho. Os economistas costumam dividir as crises em dois tipos, conjunturais e estruturais, né? As conjunturais, elas são rápidas, né? Depois de uma expansão, você está produzindo demais, a economia achou que ia crescer mais do que acabou crescendo, então você tem um excesso de capacidade produtiva, um excesso de produção, aí vem uma parada, então você tem uma queda na atividade econômica passageira, pode durar um semestre, um ano e meio, 2 anos, e aí a economia se recebe. Esse ciclo de conjuntura faz parte da dinâmica econômica. E, de vez em quando, acontecem crises estruturais, como essa que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Essas são prolongadas, elas estão afetando não só a superfície, mas estão afetando as estruturas econômicas, as causas são diversas. Eu acho que a gente não precisa se alongar aí. Os países aprenderam a enfrentar as crises, preparando as crises que chegam ao mercado de trabalho, preparando 2 tipos de políticas, as políticas ativas e passivas. Alguns países são conhecidos porque tem uma preferência, tem um foco especial em políticas ativas. Mas na maior parte dos casos, as políticas de ajuste são passivas. E, em geral, o direito do trabalho está mais afinado, mais próximo das políticas passivas. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. O que é uma política ativa para combater uma recessão, um desemprego? É um país ter um plano de emergência, bateu uma recessão, bateu uma crise, então ele tem um plano de emergência de ativar programas de obras, reformar pontes, pintar escolas, construir infraestrutura para combater aquele emprego imediatamente. Outro tipo de política ativa, uma política agressiva de treinamento, né? As pessoas ficaram desempregadas, talvez elas não estejam conseguindo emprego naquele setor onde elas trabalhavam, mas pode ser que haja um setor crescendo, elas precisam ser recicladas, então vamos treiná-las. Quer dizer, a gente combate o desemprego ativamente. Os países nórdicos são conhecidos pela preferência ou por marcadamente terem esse tipo de política. Eles têm as outras também, mas esse tipo eles preferem. O que são políticas passivas? O seguro-desemprego. O seguro-desemprego, isoladamente, é uma política passiva. Bateu o desemprego, se ficou desempregado, está aqui o teu seguro. Então a gente espera passivamente que aquilo passe, né? Enquanto não passa, o Estado ampara os desempregados. Há muita gente que prega, e eu acho que isso faz todo sentido, que o seguro-desemprego precisa ser acoplado às políticas ativas, né? Não pode ser só uma coisa e não pode ser a outra. O ideal é a gente ter um conjunto das duas coisas. E outro tipo de política ativa é a defesa, é a segurança do emprego, do vínculo. É limitar a capacidade decisória da empresa de demitir. Essa é uma política passiva contra o desemprego. E o direito do trabalho tem uma afinidade muito grande com esse tipo de visão. Agora, hoje a crise é estrutural e a gente percebe sinais em todos os países de que se está buscando novas políticas, novos conjuntos de políticas, né? Tanto os economistas como os juristas estão procurando novas saídas, novas respostas. Deixa eu falar um pouquinho sobre os economistas. Em geral, os juristas e os advogados, eles pensam nos economistas como um grupo extremamente homogêneo do ponto de vista intelectual e teórico. Isso não é verdade. A economia é muito dividida. Há debates
abismais entre os economistas. Há diversos enfoques. Eu vou simplificar aqui o quadro, dividindo os economistas em 3 grupos. Na verdade, há subgrupos, mas acho que dando essas três vertentes, acho que vocês vão ter um pouco de ideia. O mainstream, quer dizer, a corrente predominante é a chamada economia neoclássica. Esses economistas têm uma preferência por soluções naturais de mercado. O mercado é a grande instituição onde as coisas se ajustam. Quanto menos você interferir, melhor. Eu estou exagerando, mas basicamente é isso. Os neoclássicos, eles não gostam de regulamentação. Em qualquer mercado, inclusive e talvez principalmente no mercado de trabalho. Então, os neoclássicos, por exemplo, atribuem muito do trabalho ao excesso de regulamentação do mercado de trabalho. Então, essa é uma visão. E eu tenho a impressão que os juristas tendem a identificar todos os economistas com essa visão. Mas os economistas não são só os neoclássicos. Existe uma grande vertente que eu estou chamando aqui genericamente de institucionalistas, que são os economistas que não negam o mercado, não negam as forças de mercado, mas que reconhecem as fraquezas do mercado e, em especial, eles reconhecem a natureza distinta do mercado de trabalho. Os institucionalistas, eles têm uma sensibilidade muito grande para o que eles chamam de o problema do trabalho. E uma das causas do problema do trabalho é a diferença de poder entre trabalhador e empresa. Vejam, economistas dizendo isso. Há uma vertente muito grande entre os economistas que pensa dessa forma, que é uma visão muito próxima ao direito do trabalho. E esses economistas defendem a regulamentação do mercado de trabalho. É desse grupo que emerge a proposta do seguro-desemprego nos anos 30, naquela primeira grande depressão que nós tivemos no capitalismo. Então, há um grupo de economistas muito muita afinidade com o direito do trabalho. E, estranhamente, esse grupo é pouco conhecido no Brasil. Não existe um diálogo entre o direito do trabalho e essa vertente econômica. Nos últimos 20 anos surgiu uma coisa que os economistas chamam de nova economia institucional, New Institutional Economy. É uma espécie de síntese entre as duas. Esses economistas são muito parecidos com os neoclássicos na forma, né? São muito matematizados, muito formais. Agora, eles reconhecem que o mercado de trabalho tem problemas, eles chamam de imperfeições esses problemas. E por causa das imperfeições, você precisa de regulamentação. Então, eles mostram que os pressupostos da economia neoclássica têm alguns problemas, e é por isso que os mercados não funcionam como os neoclássicos imaginariam que funcionasse. E, como tem problemas, você precisa de regulamentação. Então, precisa de regulamentação no mercado de bens, no mercado onde há um excesso de concentração de poder econômico, você precisa de regulamentação. E, enfim, eles defendem regulamentação no mercado de trabalho também, e isso os faz ficar bastante próximos dos economistas institucionalistas. Vocês percebem que há muito espaço para diálogo entre direito do trabalho e os economistas do trabalho, não é? Há muitas afinidades, mesmo com os neoclássicos. Porque eu simplifiquei muito a coisa, mesmo os neoclássicos hoje reconhecem a necessidade de alguma regulamentação. Deixa eu falar um pouquinho
da Europa, vou me atrever a falar da Europa, na presença de um colega europeu aqui, é um atrevimento mesmo. Bom, existe um grande debate entre os economistas, inclusive, sobre as políticas públicas que a Europa adota. Nós sabemos que a Europa, em geral, tem desenhos do seguro-desemprego bastante generosos. Para nós, por exemplo, o nosso seguro-desemprego, ele no máximo dura 5 meses, ele tem um teto relativamente pequeno. Os países da Europa costumam ter seguro-desemprego muito grande. E os economistas, de todas as tendências, mostram, inclusive empiricamente, que, embora o seguro-desemprego tenha sido feito para combater o desemprego, como um remédio para o desemprego, ele pode acabar aumentando o desemprego, ou prolongando o desemprego. Porque ele é um incentivo à não procura de trabalho. Acho que isso é só pensar um pouquinho. Quanto mais generoso e quanto mais duradouro o seguro-desemprego, menos esforço eu vou fazer para procurar um emprego. Isso é da natureza humana. Os economistas são muito sensíveis aos sinais, aos incentivos que as regras e o funcionamento dos mercados fazem emergir. E eles provam isso. Eles provam, por exemplo, que o esforço de procurar emprego é mais intenso nos últimos meses de duração do seguro-desemprego. E eles provam, comparando diferentes situações com diferentes valores, magnitudes do seguro-desemprego, que quanto mais generoso o seguro-desemprego, maior a taxa de desemprego. Porque quando alguém está desempregado e procura emprego, se a questão dele é sobrevivência, ele vai aceitar qualquer trabalho, o primeiro que aparecer. Mas se ele tem um certo colchão, ele já parte de um nível que os economistas chamam de salário de reserva. E aí ele pode esperar por um outro emprego, e aí aquele desemprego acaba durando mais. Então existe um grande debate aqui. Eu não preciso dizer para vocês que as pessoas mais à esquerda dizem que não, que isso tudo não é verdade, que nós precisamos de seguro-desemprego. Tem um argumento muito importante que as pessoas que defendem o seguro-desemprego, isso é verdade, ninguém nega, que o seguro-desemprego ele acaba tendo uma função anticíclica. Quer dizer, quando você está na recessão e a pessoa ficou desempregada, se ela recebe seguro-desemprego, ela continua consumindo. Então ela sustenta o funcionamento dos mercados de bens e de serviços. Se não houvesse o seguro-desemprego, ela deixaria de consumir e a recessão se aprofundaria. Um outro debate, que as restrições à demissão, elas podem induzir a criação de empregos de segunda classe. Eu sou empresário. Como para mim, se eu contratar alguém hoje, se amanhã eu vou enfrentar uma recessão, uma crise, algum problema, eu não vou conseguir demitir, ou vai me custar muito caro demitir, então já nem contrato. E eu vou procurar outras formas de contratação. Por isso que essas formas atípicas de contratação estão emergindo muito na Europa, e esse é um outro debate. Não é? O pessoal mais à esquerda vai dizer que não, que isso não é verdade, é o capital que está sempre querendo explorar mais o trabalhador, mas há uma relação entre essas coisas. Quanto mais protegido o vínculo de emprego, duas coisas podem acontecer. Menor é a quantidade de novos empregos criados, e entre os novos empregos criados, maior é a proporção de formas atípicas de emprego. Existe um grande debate sobre a questão da jornada de trabalho. E esse debate ele aponta para uma conclusão que aparentemente não faz muito senso, se você não pensar com muita profundidade.
A questão aqui é a seguinte: para combater o desemprego, vamos reduzir a jornada. Quer dizer, esse é o argumento do work sharing, né? Vamos dividir os empregos que existem entre mais gente. Como é que a gente faz isso? Reduzindo jornada. Óbvio, não é? É interessante que há pouco tempo atrás, a ideia da redução da jornada aqui no Brasil, da jornada de 40 horas, estava muito forte, e esse era o argumento. O Diese chegou a escrever que se a gente reduzisse a jornada de 44 para 40 horas, portanto uma redução de 10% mais ou menos, nós teríamos uma criação instantânea, imediata, de 10% a mais de empregos. Uma regra de 3, né? É um raciocínio simplista, mas aparentemente ele faz sentido. Os economistas vão investigar se isso é verdade. E há diversos episódios em diversos países em que você reduziu a jornada. E aí os economistas tentam medir antes e depois. Qual a conclusão que eles chegam? Não tem efeito no emprego. Eles não se colocam contra a redução da jornada. Eu acho que às vezes, se a gente puder trabalhar menos, cada vez menos, e ter mais horas para esporte, para lazer, para família, isso é absolutamente desejável. Mas que isso não cria emprego. Isso é, a evidência mostra. O work sharing é bom para uma situação, eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Mas a redução pura e simples da jornada, ela acaba no longo prazo tendo efeito nulo. E às vezes, em alguns casos, ela tem até um efeito de reduzir o emprego. E a explicação é muito simples também. Quando você reduz a jornada, o trabalho fica mais caro. Por quê? Porque os trabalhadores querem reduzir a jornada e manter o salário. Então, o salário hora, o salário por unidade produzida fica mais alto. Então, você aumentou o preço de um insumo, do ponto de vista econômico. O que a empresa vai fazer? Ela vai ver se ela pode substituir esse insumo. Então, se ela puder fazer isso, se houver uma nova tecnologia, se ela melhorar a gestão, ela vai contratar menos trabalho. E é por isso que essa ideia de criar empregos pela redução da jornada acaba não funcionando. Mas, de qualquer forma, é um debate intenso, há argumentos, há uma... Então, essas são as linhas, talvez, principais por onde anda o debate econômico, sociológico, jurídico sobre a crise do emprego na Europa. Quais são as novas políticas? Eu vou aqui resumir muito isso aqui. O que a gente observa hoje na Europa são duas tendências. Ao mesmo tempo, você tem políticas bem focadas e políticas sistêmicas emergindo. As duas coisas. Elas conversam, elas não são contraditórias. Então, o que a Europa está fazendo em diversos lugares? Negociação coletiva, diálogo social para estabelecer esses arranjos flexíveis. Isso em todos os lugares. E isso funciona. As empresas e os trabalhadores têm feito um esforço muito grande para preservar o emprego com concessões mútuas. Essa é uma saída... as legislações, em muitos casos, têm procurado amparar esse tipo de acerto. Então, se a gente quiser transplantar alguma coisa boa para o Brasil, essa seria uma coisa boa. E essa seria uma resposta do direito do trabalho. Um maior amparo, uma maior segurança para a negociação genuína da preservação de empregos. Nós temos casos animadores no Brasil sobre isso. Então, acho que essa é uma... E aí, diversos mecanismos para que esses arranjos possam emergir e se concretizar. E eles acabam tomando forma do work sharing, e aí o work sharing funciona. É a redução da jornada acoplada com um seguro-desemprego parcial.
Então, o que você faz? Você reduz a jornada, reduz o salário e o Estado complementa e a empresa dá um pouquinho também. Quer dizer, tem um esforço tripartite aqui para manter a renda, diminuindo a jornada e mantendo o emprego. Esse é um caminho super interessante, que na nossa legislação é muito difícil de fazer. Porque, para nós, você só tem ou seguro-desemprego para quem está desempregado, ou não tem seguro-desemprego de uma vez. A gente tem o conceito do layoff, mas muito difícil de implantar, vocês sabem das dificuldades burocráticas. Então, essa é uma coisa que precisaria ser ajudada no Brasil, esse tipo de arranjo. Então, ao mesmo tempo que você tem esse foco na empresa, você tem as políticas sistêmicas, e eu acho que o caso típico aqui é o flexicurity, né? A flexseguridade, né? Então, a ideia aqui é você deslocar a proteção do emprego, a segurança do emprego, que é basicamente restringir a capacidade da empresa demitir, o poder de demissão da empresa, e substituir por segurança no mercado de trabalho, segurança no trabalho. Então, você permite ajustes, a empresa pode demitir, mas ao mesmo tempo você dá seguro-desemprego, dá treinamento, dá reciclagem, e as pessoas conseguem outros empregos. Então, elas têm mais segurança no mercado de trabalho, embora tenham menos segurança no emprego dentro da empresa. Essa é a ideia do flexicurity. A Dinamarca é o caso de maior sucesso. E é interessante que a Dinamarca conseguiu realmente enfrentar uma crise estrutural, porque o que ela teve que reciclar sua economia. Com a emergência da China e dos outros países asiáticos, a Dinamarca perdeu competitividade nos produtos industriais. E ela teve que reciclar sua economia e dirigi-la para o setor de serviços. E aí essa ideia do flexicurity ajudou muito nesse ajuste. A força de trabalho muito educada, muito qualificada, pôde ser reciclada, e isso ajudou a mudar o perfil, a estrutura da economia dinamarquesa. Outra coisa que a gente vê é um relaxamento, uma flexibilização nas condições de garantia de emprego. Isso está acontecendo muito na Alemanha. As regras de demissão, por exemplo, que tradicionalmente são regras que defendem a antiguidade, o tempo de serviço, quer dizer, os primeiros a serem demitidos não são os mais antigos. Isso está havendo uma abertura para que a empresa possa negociar e flexibilizar esse arranjo. Claro, com negociação com o sindicato, com todo o amparo, com toda a segurança. Uma outra tendência é a sincronização da jornada de trabalho com o ciclo econômico. Está havendo uma segurança para que você possa flexibilizar a jornada com o ciclo econômico. Caiu a atividade econômica, a jornada pode ser reduzida. Cresceu a atividade econômica, a jornada pode ser aumentada. E isso ajuda a preservar empregos também. Tudo isso negociado. Emergência de fundos coletivos para complementar a renda na hora que você tem que reduzir jornada. Isso é outra característica. E o foco nas transições e na flexibilidade numérica. O que é transição? Você está num emprego, numa empresa, e precisa sair daqui, a empresa não pode mais te pagar, te contratar, e você vai procurar um outro emprego. Então, a política pública tem, em alguns casos, tem procurado dar um apoio muito grande nessa transição, com treinamento, com ajuda na procura de emprego.
E a individualização e a condicionalidade dos benefícios. Você tem direito a seguro-desemprego, mas vem aqui. Quero te entrevistar, quero conhecer bem o teu perfil, e você vai ganhar teu seguro-desemprego se você frequentar um curso de treinamento, e nós vamos te dar um treinamento, vamos ver qual o melhor, e se você ativamente mostrar para mim que está procurando emprego. Quer dizer, o seguro-desemprego deixa de ser incondicional e um benefício geral para ser um benefício aplicado caso a caso. Evidentemente, do ponto de vista dos trabalhadores, isso causa um desconforto. Mas essa é uma outra tendência que está se vendo. Quer dizer, um maior critério no gasto daquela público com aquela política, com o objetivo de torná-la mais eficiente e menos cara. Deixa eu falar um pouquinho do Brasil. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar ser rápido, algumas estatísticas do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma situação paradoxal no Brasil hoje. Esse aqui é o gráfico que a gente tira da pesquisa mensal do emprego, a pesquisa do IBGE. E a linha azul é a taxa de desemprego. E ela está sendo representada nesse eixo aqui. Então, vejo, em 2002, março de 2002, quando começou a nova metodologia, a gente não consegue ir para trás, porque a metodologia era diferente, nós estávamos por volta do nível de 13% de desemprego. E hoje nós estamos nos aproximando dos 5% de desemprego, uma queda persistente. Né? Claro, com altos e baixos, porque o emprego é uma coisa sazonal, mas inequivocamente uma queda persistente que vem de antes do governo Lula. Né? Aliás, as coisas começaram a acontecer, o nunca antes é um pouquinho antes, né? Lá atrás. E essa outra curva é a renda do trabalho. A gente não fala salário porque na pesquisa do IBGE estão os assalariados e os autônomos também. Então, é a renda do... E aí, isso aqui é uma coisa de livro-texto, né? Tão emblemático que é. Quando o emprego começa a se ampliar e o desemprego começa a cair, o salário médio, a renda média cai também. Por quê? Porque você tinha tanta gente fora do mercado de trabalho que essas pessoas entravam com salários baixos. Aí, conforme o mercado foi se completando, conforme você foi reduzindo a taxa de desemprego, as empresas tiveram que começar a pagar salários melhores. E aí o salário médio começou a crescer. E continua crescendo até hoje. Vejam que aqui no finzinho ele dá até uma inflexão, né? Os salários estão crescendo muito hoje. Muito rapidamente. E esse é um paradoxo. Mas isso é o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. Esse gráfico também, eu acho ele tão ilustrativo. São duas curvas da mesma pesquisa, pesquisa mensal do emprego. A curva azul é a população economicamente ativa. O que é população economicamente ativa? São as pessoas que estão ocupadas e as pessoas que estão procurando emprego. Os economistas consideram quem procura emprego como economicamente ativo. É uma atividade econômica, procurar emprego. E vocês vejam que essa curva mostra um crescimento dessa população, mas um crescimento a taxas decrescentes, cada vez mais lento. É como se você está subindo uma montanha, um caminhão subindo uma estrada, uma montanha, ele continua subindo, mas vai cada vez mais devagar. Mas continua subindo. Então a população economicamente ativa está crescendo, mas cada vez mais devagar. Quer dizer, está chegando cada vez menos gente ao mercado de trabalho. E a curva de baixo são as pessoas ocupadas, que é uma parte dessa população aqui. A diferença entre as duas é o desemprego. Mesmo padrão, vejam, crescendo, mas a taxas decrescentes e a distância diminuindo. Quer dizer, o desemprego está diminuindo. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas continuam chegando ao mercado de trabalho,
mas com fluxos cada vez menores. A demografia explica isso. Nossa taxa de fecundidade, de fertilidade, de crescimento demográfico está decrescendo. Hoje é o padrão, a nossa taxa é uma taxa europeia, né? A explosão populacional é uma coisa que nós já superamos, né? E a gente está vendo isso no mercado de trabalho hoje. Vocês sabem que hoje no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, existem milhares de salas de aula desocupadas. A gente expandiu a rede escolar, nós praticamente universalizamos o ensino fundamental, e agora a taxa de crescimento da população diminuiu, o número de crianças diminuiu, nós temos ociosidade na rede escolar. Isso se reflete no mercado de trabalho. Então, veja, o mercado de trabalho está ficando estruturalmente mais apertado. Essa é outra pesquisa PNAD, isso vai um pouco mais para trás, de 92 a 2009. Aqui é 4 categorias. Esses são os funcionários públicos. E esses aqui são os empregados com carteira. Tá? Esses aqui são os autônomos, trabalhadores por conta própria, e esses aqui são os empregados sem carteira. Então, esses dois, ó, esse e esse, basicamente informais. E esses dois são os formais. Eu vou juntar essas coisas. Então, vejam, aqui estão os informais, os autônomos, conta própria, empregados sem carteira, e aqui os formais, funcionários públicos e seletistas. Visivelmente, há um movimento aqui. A informalidade está diminuindo, e outra vez eu insisto, olha onde começou isso aqui. Nunca antes, é um pouco antes, né? E essa é a formalidade. Quer dizer, o mercado de trabalho no Brasil está ficando cada vez mais formal. Mas ainda tem muita informalidade. Mais da metade do nosso mercado é informal. São os paradoxos. Isso aqui. Como é que eu vou fazer agora? Mesma pesquisa PNAD. Aqui tem formal e informal. Isso aqui é o nível de emprego. Então, veja, em 92 nós tínhamos, está aqui nesse gráfico, nós tínhamos 65 milhões de trabalhadores, 92, 20 anos atrás. A última PNAD é 2009. Nós já estamos chegando perto de 100 milhões. Nosso mercado de trabalho hoje é próximo a 100 milhões de trabalhadores. Então, um crescimento vigoroso do emprego, todo o emprego. Agora, isso aqui é administração pública, vejo que é bastante estável, construção civil, indústria. Isso explica um pouco o que está acontecendo hoje. Vejam, a indústria é 15% do emprego. Nós sabemos que hoje o Brasil está com um problema de desindustrialização. A indústria está retraindo por diversas razões, né, que a gente sabe. E o emprego na indústria não cresce, pelo contrário, está caindo. Mas o emprego total está aumentando. Por quê? Porque a indústria é só 15% do emprego. Então, você perde emprego na indústria, isso afeta um pedaço muito pequeno do mercado de trabalho. Os outros estão crescendo. O que são os outros? Comércio e serviços. Vejam o que está acontecendo na agricultura. Uma queda enorme. A agricultura, basicamente, é informal. E ela está perdendo importância relativa no mercado de trabalho. Então, a formalidade está crescendo. O comércio, os serviços estão crescendo e estão ficando mais formais. E a agricultura está desaparecendo em termos de emprego e ela é essencialmente informal. Isso aqui agora é o Brasil formal, a RAIS. Olha que coisa incrível.
Em 10 anos, a gente passou de 26 milhões de empregos formais para 44 milhões. Essa é a última RAIS, 2010. A gente não tem ainda 2011, que deve dar uns 46 milhões. Quer dizer, hoje nós devemos estar perto de 47, 48 milhões de empregos formais. Essa aqui é uma outra coisa para vocês também pensarem. Para nós todos pensarmos, né, eu acho. Isso aqui é tempo de serviço, é RAIS, portanto, emprego formal. Vejam, essa curva aqui mostra que um pouquinho mais da metade dos empregos formais dura de 2 anos ou mais. Metade dos empregos dura 2 anos ou mais. O que significa que a outra metade dura menos de 2 anos. Então vejam, isso aqui é até 1 ano. 1/3 dos empregos no Brasil dura menos de 1 ano. E aqui mais uns 15% dura entre 1 e 2 anos. E olha, nós estamos aqui desde 1985 até hoje. Com todas as transformações que nós tivemos, vejam a estabilidade dessas coisas aqui. As pessoas costumam dizer que o mercado de trabalho no Brasil é muito rígido. A CLT e vocês contribuem para a rigidez do mercado de trabalho. É verdade que a gente tem regras chatas, aquelas coisas todas. Mas não dá para dizer que o mercado de trabalho no Brasil é rígido com um quadro desses. O que é rigidez no mercado de trabalho? É você não poder demitir. E nós temos aqui o Instituto da Demissão Sem Justa Causa. Aí as empresas dizem, não, mas é caro demitir. Se fosse tão caro, não demitiam tanto assim. Eu não estou convidando vocês a promoverem uma campanha, uma jornada pela estabilidade do emprego. Mas é uma coisa para a gente pensar. Por que a gente tem um mercado tão flexível assim? Isso, os próprios economistas, principalmente os institucionalistas, não gostam disso, porque eles reconhecem, mesmo os neoclássicos, que a produtividade depende da duração do emprego também. Você precisa ficar muito tempo na empresa para crescer a produtividade. E a gente não dá tempo disso acontecer no Brasil. Quer dizer, nós encontramos um arranjo, um equilíbrio de baixa qualidade. E a gente precisaria aprimorar isso aqui, com muito cuidado. Bom, aqui a criação de empregos é o CAGED. Vejam quantos empregos a gente tem criado por ano. O campeão foi o ano de 2010. Nós crescemos quase 2.700.000 em novos empregos. Isso foi 8% de crescimento no emprego formal. Mesmo esse ano, com todo o problema, nós já crescemos mais de 3% em relação ao ano passado. Então a criação de empregos continua muito vigorosa no Brasil. E esse é um paradoxo, né? Por que é um paradoxo? Porque olha o nosso PIB. Olha 2011. Foi um PIB fraquíssimo. 2012, isso aqui está superado. A previsão para 2012 já é 1,6. Então, é muito esquisito isso, não é? Não estão crescendo. Para o ano que vem, talvez a gente cresça 4%. Mas nós não estamos crescendo nesse momento e continuamos criando emprego. E continuamos aumentando o salário real. Isso aqui é um dado do IBGE. Essa área verde é a proporção de acordos e convenções com o aumento real. Olha, primeiro semestre de 2012, 96,5% teve aumento real. 3% aumento igual à inflação. 0,5% tiveram abaixo da inflação. Quer dizer, a negociação coletiva está oferecendo aos trabalhadores ganhos reais. Impressionante. Com o PIB que nós estamos tendo. O mercado de trabalho
muito apertado, pouco crescimento e ganhos salariais. Parece que agora essa campanha salarial desse ano, desse momento, desse segundo semestre, ela talvez mostre uma reversão nisso aí. Ela vai ser uma campanha muito difícil. As notícias que a gente está vendo estão mostrando um certo endurecimento das empresas, principalmente as empresas industriais, né? Como é que os economistas têm explicado isso? Em 2008, 2009, o Lula percebeu a crise, ele agiu rápido, jogou dinheiro na economia, crédito para empresas, crédito para os bancos oficiais, transferências de carteiras de bancos com problemas para outros bancos. Ele saiu pelo crédito. E aumentando o crédito, tirando o IPI dos automóveis, da linha branca, nós saímos rapidamente da crise. Mas ela durou alguns meses e a indústria automobilística usou muito o que a Europa está fazendo. Muita negociação, muita conversa, e usou o instrumento que nós temos, que é o Banco de Horas. O Banco de Horas foi o instituto que salvou o emprego na indústria automobilística. Isso é depoimento de todas as partes envolvidas. Agora, as empresas que não têm essa tradição, não têm essa capacidade de diálogo, ou por diversas razões não conseguem conversar, elas demitiram. Houve muita demissão. E, ao mesmo tempo, a sociedade começou a resistir. Acho que isso nunca tinha acontecido. E o caso da Embraer é emblemático, né? Emblemático na agudeza do gesto empresarial, aquela demissão repentina de 4.000 pessoas, e emblemático na reação da sociedade. Não, peraí. Quer dizer, do ponto de vista legal pode fazer, mas é assim que se lida com uma crise? Hoje nós estamos numa situação um pouco diferente. O remédio que o Lula usou hoje não está fazendo o mesmo efeito. A economia não está reagindo. Mas mesmo assim o emprego está crescendo. Como é que se explica? Bom, várias hipóteses. A demografia, aquilo que eu mostrei. Apesar de não estar crescendo, você tem menos gente chegando no mercado de trabalho. Então, os que chegam não inflam o desemprego. Está havendo uma transição de indústria para serviços. Cada vez menos emprego industrial, cada vez mais serviços, mais comércio. Os serviços e o comércio são menos intensivos em capital. Por isso que eles podem crescer. E aí no PIB não aparece essa coisa tão claramente. Mas está havendo uma transição, uma mudança estrutural. E uma outra coisa que muitos economistas estão apostando que está acontecendo é o que eles chamam de labor hoarding. Quer dizer, as empresas estão fazendo um esforço, elas mesmas, de não demitir, de sustentar sua força de trabalho. Porque elas aprenderam no passado que demitir custa muito caro depois. Porque em algum momento tem que recontratar. E aí quando você demitiu, você perdeu o treinamento, perdeu o conhecimento. Isso custa muito caro para recuperar. Então, aparentemente, muitas empresas hoje estão fazendo um esforço de manter, não se sabe por quanto tempo mais. E eu acho que o exemplo da Europa mostra para nós por onde a gente deveria ir, né? Nós deveríamos tentar ajudar as empresas e os trabalhadores a promoverem arranjos de manutenção dos seus empregos. Como é que nós poderíamos contribuir? A mudança estrutural no Brasil, ela tem várias caras, né? Primeiro, essa transição de indústria para serviços. Nós provavelmente vamos conseguir reativar a indústria. Se a gente voltar a ter investimento em infraestrutura, talvez o país tem tudo para voltar a crescer a indústria. Mas o setor de serviços, de comércio, vai continuar crescendo. Agora, o que a gente tem visto, aí eu vou me atrever a entrar no campo de vocês. Já estou me abrindo o guarda-chuva aqui. A impressão que eu tenho é que o direito do trabalho,
diante desse quadro todo, tem feito um esforço para capturar essas formas novas de trabalho para dentro do conceito de vínculo. E a gente faz um esforço muito grande. Não, isso é vínculo, trabalho semi não sei o quê, trabalho assim, trabalho assado. Então é vínculo. Traz para cá e aí a gente tutela. Não é? Não seria melhor fazer o contrário? Reconhecer que existe essa tendência e procurar estender para todos, não a ideia do vínculo, mas uma ideia mais generosa de direitos básicos. Não importa a forma da tua contratação, você tem algumas coisas básicas garantidas. Mesmo que não haja vínculo, que não, isso é uma mudança em vez de puxar para cá, vamos nós para lá. Claro que você não vai poder dar toda a proteção que o vínculo proporciona, mas talvez um conjunto mínimo, quer dizer, uma mudança de perspectiva. E nós precisaríamos dar bases legais para esses ajustes, não só para os novos vínculos, mas para mecanismos de preservar os vínculos existentes. Se houver tempo, a gente pode voltar a isso. Eu estou percebendo sinais de um novo padrão de relações de trabalho no Brasil. E esse novo padrão está querendo emergir, mas ele não tem base legal. E ele não é selvagem, não. Pelo contrário. Eu acho que o direito do trabalho poderia dar uma olhada para essas coisas e tentar ajudar a permitir a emergência desse novo padrão. Muito obrigado.